Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Livros que Iluminam. E o livro que a gente vai conhecer, vai debater nesta edição é este, A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. E quem vai conversar sobre esse livro conosco é Haroldo Dutra Dias. Haroldo, muito obrigado por ter aceito o convite. Quem busca compreender nosso mundo e penetrar nas origens do planeta vai encontrar neste livro a resposta. Dos eventos, fatos, situações e personagens que, através do tempo, balizaram a nossa marcha, o Espírito Emmanuel destaca os mais relevantes e os apresenta neste notável trabalho de síntese. Narra desde a história da civilização à luz do Espiritismo, mostrando a verdadeira posição do Evangelho do Cristo em face das religiões e filosofias terrenas. Passa pelos primeiros habitantes da Terra, relembrando as páginas históricas dos povos, dos grandes impérios e das mutações que se sucedem na direção do futuro. Emmanuel demonstra e prova que, por determinismo divino, estamos todos a caminho da luz. Nos conte sobre o A Caminho da Luz. Nico, obrigado pela oportunidade do programa. Esse livro é um livro fabuloso em vários sentidos. Já no título ele começa a dar uma definição do que ele vai abordar. Ou seja, ele vai repassar a história humana da perspectiva de uma ascensão espiritual, que é um olhar novo. A gente sempre procura olhar a história tentando contextualizar, dar um contexto político, social, econômico, etc. Contexto espiritual é uma novidade. Mas um contexto espiritual e ainda mostrando um padrão de ascensão humana, de que a humanidade, embora caminhe lentamente aos passos de formiga, ela está ascendendo, já é uma perspectiva original, a caminho da luz. Inclusive, quando a gente vê esses episódios encadeados assim, aí a gente se dá conta de que o que aparentemente é muito lento, no final das contas, não é tão lento assim, né? Exato. Porque a escala histórica, né, não é a escala do indivíduo. Uma encarnação é muito pouco, é muito pouco tempo para a gente medir a história a partir desse metro. Na verdade, quando a gente lida com história, a escala tem que ser maior. A medida, né, tem que ser maior. E realmente, a gente observa o quanto que a humanidade avançou nos últimos 5.000 anos, que do ponto de vista histórico não é nada, são 5 segundos, avançou muito. Tem muito para avançar, mas já avançou muito. Então, o que chama bastante atenção nesse livro é essa abordagem do Emmanuel. É claro que ele se fundamentou em algo. E eu acho que esse é o segredo da obra. Na verdade, o livro A Caminho da Luz é um comentário de Gênesis a Apocalipse. Dos livros que começam do primeiro livro da Bíblia ao último. Ele está fazendo um resumão para o vestibular. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Ele começa com uma informação que para muita gente é polêmica, que muita gente não acredita, que muitos de nós não somos necessariamente desse planeta, né? Viemos de outro planeta, começa com os degredados de Capela. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte do livro. Bom, Lincoln, eu confesso que isso decorre, esse assombro das pessoas, ou essa discordância, decorre muito da falta de um estudo mais sereno e meditado da obra do codificador. Porque o codificador estabeleceu a pluralidade dos mundos habitados. E os espíritos que coordenaram a codificação deixaram muito claro que quando eles diziam em pluralidade dos mundos habitados, eles não diziam que todos os mundos têm vida física como a nossa.
eles chegam a pontuar que há uma diversidade imensa no universo infinito da criação, mas não há vazio. Os mundos estão povoados, estão também em processo de evolução. Então, daí decorre logicamente, decorre naturalmente o raciocínio de que há vida abundante, exuberante nos mundos que a gente vê num céu estrelado. E por que não imaginar que há uma interconexão entre esses mundos? E cada um diversas fases evolutivas, como a própria humanidade está em várias fases evolutivas. Exatamente. Né? E por que não eles se relacionarem? Estariam os mundos isolados quando nada na vida está isolado? Basta examinar a vida na Terra, nós percebemos não vidas, mas uma teia da vida. Está tudo interligado. Por que isso não pode ser deduzido dos mundos? E decorre daí a explicação para que algumas civilizações muito antigas estejam em graus evolutivos, pelo menos aparentemente, mais adiantados do que outras, né? Que vêm depois, né? Cronologicamente depois. Né? Exatamente. Então o conhecimento dos egípcios, por exemplo, é explicado. Né? Então é um raciocínio plausível, não é de causar estranheza. Ademais, no livro A Gênese, Kardec sugere o degredo. Ao fazer um exame do texto de Adão e Eva, que está no Gênesis de Moisés, ele faz uma proposição de exílios espirituais, de espíritos que estão em outras instâncias e que, em razão do progresso daqueles mundos, porque os mundos também progridem, tal como os indivíduos, espíritos que não acompanham o progresso de um mundo são levados a mundos inferiores como um aluno que repete de série. Bom, Haroldo, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e a gente volta, continua conversando sobre A Caminho da Luz, esse belíssimo livro ditado por Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. É rapidinho, só um instante, a gente já volta. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica! Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que você está esperando? Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça seu cadastro e participe! A beleza desse livro é mostrar a nossa imortalidade, a continuidade nesse processo evolutivo que o Criador nos dá para podermos sermos seres humanos melhores. O que é interessante observar ali é que ele vem falando da diáspora dos espíritos, que é quando nós, forçosamente ou por alguma motivação, somos levados a deslocar para outros ambientes e viver novas experiências. Então o livro, gostaríamos até que continuasse aparecendo outros, nos dar assim segurança, amplia a nossa fé,
a partir do momento que nós observamos o contexto da nossa existência, a amorosidade do Criador para conosco e a benevolência e planejamento de Jesus Cristo com relação aos grandes luminares, né, da escola maior e da vida maior, que planejam para que nós não fiquemos perdidos, né, sucessivamente nas indas e vindas, mas dentro de uma programação que coercitivamente, de forma amorosa, nos conduz ao bem, sempre ao bem. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, hoje dedicado ao livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, ao médium Francisco Cândido Xavier. Haroldo Dutra Dias é quem conversa conosco sobre essa obra. Bom, nos dedicamos, no primeiro bloco a um panorama geral e a questão mais específica dos degredados de capela que Emmanuel nos conta formam parte das civilizações que vêm compor a Terra, justamente no começo da civilização humana. Daí em diante, o que mais te chama a atenção no livro? Me chama a atenção, Lincoln, nesse livro, o papel que Jesus ocupa nesse processo. Porque o livro vai mostrar uma figura de Jesus não como fundador de um movimento religioso. Algo muito mais amplo. Vai ampliar. Então ele mostra um espírito muito adiante na evolução, preocupado com a humanidade inteira, com todos os setores da humanidade, inclusive os não cristãos. Porque o papel do Cristo é contribuir para a evolução espiritual de todos os seres. E ele o faz enviando missionários. Um verdadeiro governador da Terra. Exatamente, um grande administrador que envia missionários, permite a eclosão de movimentos culturais, religiosos, políticos, econômicos, etc., para a transformação e aprimoramento das civilizações dos povos. Você falou de um aspecto que me chamou muita atenção na obra e que me fez refletir sobre algo que eu acho que eu quero a sua opinião. Essa dimensão muito maior do Cristo, de um verdadeiro governador da Terra. O que me fez pensar na época que eu li o livro, que quando algumas religiões veem Cristo como Deus, não estão de todo erradas, porque é um Deus da Terra, de fato, um Deus da Terra. Então, a, entre aspas, confusão, essa leitura diferenciada faz algum sentido, Eu gosto muito de uma metáfora que ajuda a gente a entender, e já que a gente está em Brasília, essa metáfora faz muito sentido, que é o porta-voz da presidência. Então é aquele homem ou aquela mulher que chega, faz um pronunciamento em nome do presidente. Ora, ele não está falando em nome próprio. Jesus é o porta-voz da presidência. Ele, na Terra, ele fala em nome do Criador. Quando ele se manifesta por vontade de Deus, atendendo a propósitos do Criador. E quando ele age, ele está cumprindo planos gerais estabelecidos por Deus. Então, na verdade, ele age em nome de Deus. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. Bom, eu acabo traçando um paralelo, eu acho que muita gente deve traçar esse paralelo entre esse livro, A Caminho da Luz, esse panorama sobre a história da humanidade, e o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um panorama da história do Brasil, que ambos mostram uma influência do plano espiritual enorme, no nosso cotidiano, pelo menos nas grandes decisões, e que remete imediatamente à pergunta do Livro dos Espíritos sobre a influência dos espíritos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas decisões. Isso nos chama a atenção para um processo de correlação com o mundo espiritual muito mais intenso do que a gente imagina, até do que a gente está acostumado a raciocinar no cotidiano. Exatamente. Eu sempre parto assim de uma pergunta muito simples. Nós sabemos quem vai nascer? E quando olhamos para uma criança, sabemos de fato quem é aquela criatura? Isso mostra a limitação do encarnado. Nós que estamos na vida física temos uma limitação que é cognitiva. Nós não temos acesso a quem virá. O futuro é esse campo de possibilidade porque nós estamos, de certo modo, assistindo. A coordenação desse processo está no mundo espiritual.
É de lá que são convidados seres que já participaram de várias ações no mundo e que podem voltar para dar continuidade à sua obra, para refazer o que fizeram de errado, para reconstruir ou para contribuir para o progresso humano. Então nós simplesmente imaginamos assim: mudaria o cenário da física se Einstein voltasse? Mudaria. Mudaria profundamente. Quem está no controle dessa situação? O mundo espiritual superior. Então, por aí, a gente percebe que, de fato, a gestão da evolução planetária está no mundo espiritual. Não é à toa que muitos se referem como a verdadeira vida, né? Bom, Haroldo, a gente faz mais um pequeno intervalo aqui, rapidinho, já volta para continuar conversando sobre A Caminho da Luz, livro ditado pelo Espírito Emmanuel, o médium Francisco Cândido Xavier. Só um instante. Eu sou assinante do Clube Amigos do Espiritismo. Olha só, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu já assisto programas espíritas na TV há algum tempo. E sempre me perguntava, por que não existe mais conteúdo espírita na televisão? Aí eu entendi, não adianta dizer que quer mais espiritismo na TV se você não ajuda a expandi-lo. Foi por isso que eu assinei o Clube Amigos do Espiritismo. Os DVDs que eu recebi são sensacionais. Palestras, videoaulas, documentários, animações. Eu fiquei assim. Então, meu conselho é esse. Quer ajudar a expandir o espiritismo na TV? Se associe ao Clube Amigos do Espiritismo. Vale muito a pena. Ele é um livro bastante interessante porque, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um livro de história propriamente dita. O grande objetivo do livro é tratar aquilo que Emmanuel chama de fio inquebrantável, ou seja, a interferência ou a atuação dos espíritos do alto, do plano mais alto, em nosso planeta, como se existisse um plano de desenvolvimento da fé no interior, no íntimo das criaturas e também a questão do amor, da fraternidade. O que perpassa toda a narrativa do livro é aquela atuação de Jesus como governador do nosso planeta, velando por nós e, ao mesmo tempo, tomando medidas necessárias ou possíveis, podemos colocar dessa maneira, para que nós possamos caminhar rumo à luz. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam e o livro ao qual nos dedicamos hoje é A Caminho da Luz, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Haroldo Dutra Dias é quem conversa conosco sobre essa obra que traça um panorama da história da humanidade, desde a formação do planeta e aponta para o futuro. E o que A Caminho da Luz aponta para o futuro para a gente, Haroldo? Ele aponta para um planejamento do próprio Cristo, no sentido de construir um mundo de justiça, amor e fraternidade, que é a promessa presente em toda a literatura bíblica, desde os profetas do Velho Testamento até o próprio Novo Testamento, quando Jesus promete esse reino de Deus. Bom, tem algo nessas várias explicações sobre várias civilizações, fala sobre os egípcios, sobre os gregos, que você tão bem conhece. Tem algo que mais te chama a atenção, que você tenha mais carinho nesse livro, uma revelação especial que mais te tocou? O que mais impressiona na obra como um todo é a vinda do Cristo. Porque é como um grande
um grande gestor vir em pessoa. Quer dizer, ele que determina, ele que coordena, ele que direciona o progresso humano. Em determinado momento ele decide, eu irei, em pessoa. Isso é, no mínimo, inusitado. E o impacto que causa a vinda dele, a impressão que ele deixa, a marca na evolução humana a partir da sua vinda. E é um preparo todo para a vida dele. Isso é mágico. Mas há coisas maravilhosas também, que é como ele faz a gestão da Terra, porque ele respeita ciclos naturais. Se o progresso humano obedecesse também a ciclos naturais, primavera, verão, outono, inverno, são ciclos temporais. E na medida certa desses ciclos, ele envia uma leva, um grupo de missionários. Como, por exemplo, na Grécia, de Péricles, onde ele envia aquela quantidade enorme de espíritos que fazem uma transformação e que são responsáveis pela Grécia que a gente conhece hoje. Um avanço na filosofia, na arquitetura, na arte, etc., nas várias esferas de vivência do povo grego. Isso é muito bonito, porque mostra um cuidado de alguém que está amparando, enviando recursos na medida certa. E ele faz isso não apenas com a civilização grega, mas com a civilização chinesa, com os hindus, os Vedas, no Japão, nas várias regiões do orbe, em tribos indígenas da América. Elas sempre estão recebendo missionários, mensageiros, com uma função de trazer algo novo, trazer algo que possa confortar e melhorar o progresso naquele ambiente específico. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. Mas há mensageiros que conseguem cumprir bem sua missão, acho que... E há aqueles que não conseguem. E há personagens, né, que geram dúvidas sobre o seu papel, porque talvez extrapolam no uso dos seus poderes. Eu acho que talvez um personagem central desse processo seja Napoleão. Como é que é a descrição de figuras como essa, figuras que geram muita dúvida, porque têm uma missão, né, participam de um processo, sem dúvida nenhuma, de melhora, de revolução no mundo, mas também cometem os seus graves pecados? Toda vez que um missionário chega ao orbe, ele chega em um contexto. Então ele tem um campo de possibilidades. Uma delas é a possibilidade de cumprir integralmente a missão, que é raro. Poucos cumprem integralmente. Se não me engano, um outro exemplo citado de missão não completa é o pai do islamismo, né? Maomé. Então, o que nós temos que avaliar é que o missionário ele sempre contribui. Ainda que ele não cumpra integralmente a sua missão, ainda que ele falhe em aspectos vitais da sua missão, algo ele trouxe. Algo ele configurou. E a sociedade aprendeu algo, ainda que aprendendo com o negativo, com o erro, algo aprendeu. E o missionário, ele nunca pode, também nós não podemos imaginar que um homem ou uma mulher são capazes de influir decisivamente sobre um contexto, impositivamente. Porque se fosse assim, Jesus utilizaria sua autoridade e imporia a mudança autoritariamente. E ele não fez. Ao contrário, vem desprovido completamente dos instrumentos para impor qualquer coisa. Exatamente. Né? Ele deixou que o livre-arbítrio se fizesse. Então, Napoleão também é fruto de uma conjuntura. Mesmo o desvio dele é fruto de um clamor popular. É fruto de uma situação. Naquele momento histórico, político, social, era possível que ele cumprisse integralmente sua missão, era possível. E era possível que ele não cumprisse. Se ele trilha o caminho do não cumprimento da missão, ele ainda está num horizonte. No horizonte daquela sociedade.
É complicado, porque nós estamos falando de muitas variáveis. São inúmeros os personagens cujo potencial é enorme. Acho que a gente vê na figura que está muito em voga recentemente de Lincoln, que tem a trajetória interrompida. Exatamente. Né? Giordano Bruno. Sem dúvida. Né? Galileu, que quase foi constrangido a não cumprir a sua missão. Então, esses fatores todos precisam ser considerados. O que é importante pensar é que quando o missionário vem com uma tarefa, ele não cumpre, terá que voltar. Terá que cumprir, e se ele causou algum distúrbio, se ele trouxe algum complicador para aquela situação, aí ele se comprometeu. Aí ele terá que voltar para reajustar, para reharmonizar, para voltar para a rota. E mesmo naqueles que falharam de uma forma muito grave, em alguns pontos, deixaram marcas de luz, porque, por exemplo, há muita coisa boa e luminosa no Alcorão. Sim, sem dúvida. Há muita mensagem positiva e há pessoas que conseguem separar muito bem aquilo que há de negativo e aquilo que há de positivo, e são muçulmanos exemplares, pessoas amorosas, fraternas, cordiais, que contribuem para o progresso. Como, por exemplo, também, apesar de todo o autoritarismo de Napoleão, legou instrumentos para o direito, para a proteção dos mais fracos, que são fundamentais até hoje. O Código Napoleônico, que é um modelo de legislação e que influenciou as gerações futuras, ele consegue deixar. A gente precisa sair um pouco dessa visão maniqueísta, claro, né, esses opostos. Porque assim é a humanidade. Assim, né? é a humanidade. E aí fica, com todas essas palavras que você utilizou para descrever o A Caminho da Luz, o convite para quem está em casa e quer conhecer um pouco mais a nossa história, né? A história da humanidade de uma perspectiva muito privilegiada, que é essa narrativa de Emmanuel. Está aqui o A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, ao Chico Xavier e propagandeado por Adolfo Luda Dias no nosso programa. Aqui eu agradeço mais uma vez. Muitíssimo obrigado por ter participado do nosso programa. Nico, obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa Livros que Iluminam. Até a próxima.